A situação do marxismo no Brasil. Sérgio Lessa, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas e membro das editorias das revistas Crítica Marxista e Praxis. O quadro mais geral. O desenvolvimento histórico brasileiro se diferencia tanto do padrão de evolução do capitalismo europeu, norte-americano ou japonês, como também do modelo típico de desenvolvimento dos países do terceiro mundo. Até a década de 30, o Brasil ainda mantinha uma economia agrária exportadora com forte herança colonial. A estrutura social, basicamente oligárquica, era marcada pela ausência da classe operária e pela presença muito reduzida das camadas médias urbanas, que se restringiam quase exclusivamente ao funcionarismo público, meros serviçais assalariados pelo Estado, os poderes oligárquicos locais. Este quadro se alterou profundamente em poucas décadas. Entre 1940 e 1980, o Brasil se industrializou, recebeu um enorme aporte de recursos externos, expropriou pequenos e médios proprietários rurais e os expulsou para os centros urbanos, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Promoveu a eletrificação generalizada e a construção de uma malha de transportes e comunicação que abarca todo o país. A modernização, contudo, ao invés de liquidar o poder da antiga oligarquia, terminou em um processo de modo algum linear por consolidá-lo. A mediação decisiva desta consolidação foi a pactuada divisão do poder entre a oligarquia e o grande capital nacional e estrangeiro, forjada e desenvolvida durante os anos da ditadura militar de 64 a 85. O processo de redemocratização do país entre os anos de 78 e 85 não passou de uma transição negociada pelo ato que alterou apenas a forma e não a substância da dominação. A atual democracia brasileira cumpre a função histórica de manter no poder, com poucas mudanças, a mesma coalizão das classes proprietárias dominantes desde 1964. Para um rápido panorama do marxismo no Brasil, o que nos importa é que a evolução histórica do país resultou, em plena década de 1990, em uma formação social que padece da incompletude de suas classes sociais decisivas. Com exceção da velha oligarquia rural, cujo poder ainda se mantém como um dos pilares do conservadorismo, as classes urbanas carecem de amadurecimento histórico. A burguesia brasileira, além de recente, aceitou de bom grado seu papel de sócio menor da exploração do país pelas multinacionais e longe está de se elevar a uma classe para si na acepção marxiana do termo. Sua gênese e desenvolvimento não foram acompanhados por um movimento de revolução cultural que superasse os pressupostos tradicionais conservadores da ideologia oligárquica. Nada semelhante ao Renascimento ou ao Iluminismo pode ser encontrado sequer em germe na nossa história. As classes médias urbanas e a classe operária são marcadas por um fenômeno semelhante. Tanto as primeiras como os trabalhadores das grandes indústrias são fortemente influenciados na sua concepção de mundo pelo paternalismo e servilismo típico das camadas camponesas. O conservadorismo mendigo nada mais é senão a contrapartida do conservadorismo oligárquico. Para ser breve, os traços de modernização que marcam a sociedade brasileira atual foram estruturados a partir de uma extensão oligárquica conservadora, uma base das piores para o desenvolvimento do marxismo. Esta é a razão fundamental para que o marxismo no Brasil não apenas fosse assimilado tardiamente, como ainda se aculturasse às concepções dominantes. Uma das aculturações mais interessantes é a simbiose entre o rígido centralismo e a verticalidade do stalinismo, com o paternalismo e o autoritarismo característico da cultura oligárquica. A figura tão tradicional na cultura oligárquica de um líder carismático, paternal, portador de autoridade inquestionável, adentra pelo amálgama com o centralismo stalinista, a prática e a concepção política dos comunistas brasileiros. Um outro elemento do stalinismo, que é potencializado pela cultura local,
é o seu apego ao nacional e ao patriotismo de caserna. Na luta contra o imperialismo norte-americano, ao invés dos comunistas se colocarem como internacionalistas, eles se concebiam como verdadeiros patriotas, acompanhando de perto o desenvolvimento do nacionalismo soviético nos anos finais de Stalin. No início da década de 1960, já se faziam perceptíveis várias das carências estruturais que marcam até hoje o marxismo brasileiro. Em primeiro lugar, no plano teórico mais geral, uma concepção filosófica mera corruptela do pior stalinismo, que concebia a dialética como um mero jogo lógico de contrários e como instrumento retórico para justificar as rápidas mudanças de posição política requeridas pelo taticismo dominante. Em segundo lugar, o desconhecimento da realidade brasileira e a quase completa ausência de investigações da particularidade do nosso desenvolvimento. O desconhecimento das peculiaridades do desenvolvimento brasileiro levou o Partido Comunista ao absurdo de afirmar ser o Brasil um país dual, feudal no campo e capitalista nas grandes cidades. Nesse contexto, o Partido Comunista postulava uma estratégia de etapas que afirmava a inevitabilidade da Revolução Burguesa no Brasil e, para isso, propunha um leque de alianças que atrelavam a luta dos trabalhadores à burguesia nacional. Com o golpe de 64, a falência do projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional autônomo resultou também no declínio da influência política do PC. A estas debilidades estruturais, acrescenta-se uma concepção stalinista de militância, que mescla o mais extremado voluntarismo ao misticismo laico, crenças em doutrinas e em líderes infalíveis e em uma concepção teleológica da história, e a mais completa ignorância teórica. Se no cenário europeu o stalinismo promoveu o rebaixamento do nível teórico dos militantes e dirigentes, em nosso país potencializou a ignorância já predominante. O desconhecimento da história e da filosofia é um fator importante para que a praxis revolucionária seja marcada por crenças em doutrinas, por um misticismo laico que concebe o desenvolvimento humano como fatal desdobramento de um destino teleologicamente inscrito nas leis irreversíveis da história. Também por isso, os partidos comunistas e, após o golpe de 64, as inúmeras organizações revolucionárias que surgiram, não foram capazes de produzir uma interpretação da realidade brasileira que desse conta das nossas determinações decisivas e, consequentemente, foram incapazes de conceber uma estratégia viável para a Revolução Brasileira. Esta incapacidade em romper completamente com o conservadorismo, a incapacidade para produzir uma estética revolucionária que superasse a ideologia dominante, ao fim e ao cabo, está na raiz da histórica incapacidade das forças de esquerda no Brasil superar os horizontes democráticos radicais. Ao permanecerem permeadas pela ideologia oligárquica conservadora, ao serem marcadas pelo patriotismo e pelo nacionalismo de casernas, as forças de esquerda, em que pesam momentos de radicalização política, raramente deixaram de ser o apêndice à esquerda da fração mais liberal da burguesia. Por isso, não é um exagero afirmar que a concepção marxiana da emancipação humana, tanto hoje como nas décadas passadas, é tão estranha à prática política da esquerda brasileira quanto é para o conservadorismo oligárquico.